A gente sempre se pergunta, de onde vêm as mudanças que realmente fazem a diferença na educação? Será que vêm de grandes políticas governamentais ou da última novidade tecnológica? Bem, hoje vamos explorar uma ideia diferente. Uma resposta que talvez esteja bem mais perto do que a gente imagina, lá na sala de aula. Pois é, quase sempre a conversa sobre o futuro da educação gira em torno de decisões tomadas lá em cima ou de alguma plataforma digital revolucionária. Mas e se a inovação de verdade já estiver acontecendo? Sabe, de um jeito mais quieto, mais orgânico, mas muito mais poderoso, no dia a dia das escolas? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Basicamente, existem duas visões que batem de frente. De um lado, o modelo que vem de cima para baixo, com soluções iguais para todo mundo, um foco louco em métricas e pacotes de tecnologia que são empurrados para as escolas. Já do outro lado, tem uma abordagem que brota da realidade da sala de aula, que valoriza as pessoas e o contexto de cada lugar. É nessa tensão que a gente encontra a verdadeira história. Ok, mas para entender por que essa inovação que vem dos professores é tão vital, a gente precisa primeiro dar uma olhada no cenário em que eles trabalham. E, olha, é uma verdadeira panela de pressão. E essa citação, nossa, ela é perfeita para descrever o sentimento de muitos educadores hoje em dia. A sociedade do cansaço não é só uma teoria filosófica, não. É a realidade vivida nas escolas, onde essa avalanche de informação e a pressão constante por performance acabam gerando um esgotamento crónico. E essa pressão toda não é abstrata. Ela tem nome e sobrenome. Primeiro, a hiperestimulação digital. Aquela sensação de estar sempre online, respondendo a mensagens, alimentando sistemas. Depois, a tal da plataformização, que basicamente transforma a educação numa prateleira de produtos tecnológicos. E para fechar, essa obsessão por números, por rankings, o que os especialistas chamam de performatividade, que muitas vezes esquece o que mais importa, as pessoas. Mas, olha só, no meio desse cenário todo surge uma resposta poderosa. E o mais interessante é que ela não vem de mais um aplicativo ou de mais um software, mas de algo profundamente humano, a colaboração. Vamos ver como isso se dá na prática. E aqui está, talvez, a ideia central de toda essa análise. A força que pode combater esse esgotamento e essa padronização não é uma nova política ou um novo aparelho, é uma mudança de cultura. É a aposta na colaboração, na ideia de que os professores, quando trabalham juntos, conseguem criar as suas próprias soluções. E uma das formas mais potentes dessa colaboração é a mentoria entre pares. A palavra-chave aqui é horizontal. O que isso quer dizer? Quer dizer que não tem um especialista ditando o que fazer. O que existe é um diálogo entre iguais, que valoriza a experiência de cada um. E só isso já é por si só um ato de resistência àquela lógica que vem de cima. E essa ideia de colaborar ganha formas muito interessantes. Temos a mentoria entre pares, como aconteceu lá no município da Serra com os diretores de escola. Existem metodologias como a ergologia e a sociopoética, que de forma bem resumida usam as histórias e vivências dos próprios professores para gerar conhecimento. E tem até a epistolaridade, a prática tão simples e ao mesmo tempo tão profunda de trocar cartas para criar um espaço seguro de reflexão. Tá, tudo isso é muito bonito na teoria, mas e na prática? Como é que esses princípios viram ação de verdade dentro da sala de aula? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos bem concretos. Nosso primeiro caso vem de uma aula de história em Serra, no Espírito Santo. Lá, um grupo de professores resolveu usar uma abordagem moderna, a famosa sala de aula invertida, para dar vida à história local de um jeito totalmente novo. A dinâmica é genial. Primeiro, em casa, os alunos têm contato com o material sobre um evento histórico super importante da região. E aí, o tempo em sala de aula, em vez de ser uma palestra, vira debate, vira colaboração, os alunos assumem papéis, discutem e, no final, constroem algo juntos. Isso faz com que a história deixe de ser uma coisa distante e passe a ser algo vivo, relevante. Mas a inovação não serve só para metodologias que envolvem a turma inteira. Nesse segundo caso, a gente vê como uma professora usou a tecnologia de um jeito muito focado e criativo para apoiar um aluno com necessidades específicas. E a diferença que isso fez foi gigante. O impacto aqui é uau, é visível. Antes, o aluno lia um texto e só conseguia tirar palavras soltas, sem conexão.
Depois da intervenção, usando ferramentas certas, ele já conseguia não só achar as ideias principais, mas também organizar tudo num mapa mental. E a grande sacada é: a tecnologia não foi a solução mágica. Foi a ferramenta na mão de uma professora atenta que soube como usá-la para potencializar o aprendizado. Ok, essas inovações são fantásticas, mas de que adianta uma ideia genial se ela fica trancada numa única sala de aula, certo? A grande questão é: como é que uma boa prática se espalha por toda uma rede de escolas? Pois é, e lá em Serra, eles criaram um jeito de fazer isso acontecer: o Seminário de Práticas Exitosas. É basicamente um grande evento anual, onde os professores têm um palco para mostrar o que está dando certo, para que uma sala de aula possa inspirar e transformar todas as outras. E para ter uma ideia do tamanho disso, não foi algo pequeno, não. Logo na primeira edição, participaram 68 escolas. 68! Isso não é só um evento, é a criação consciente de uma rede, de um verdadeiro ecossistema onde o conhecimento pode fluir. E não pensem que é uma troca informal. Existe um sistema, critérios bem definidos, as práticas são avaliadas pela criatividade, pelo impacto real que tiveram nos alunos e, olha só que importante, pelo potencial de serem replicadas. A meta não é só dar um troféu para quem fez, é garantir que a boa ideia possa se espalhar. Certo? Então, quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, o que aparece? O que surge não são só boas ideias soltas, mas o contorno de um modelo completamente novo para pensar a educação. E o ponto-chave é este. Não estamos falando de casos isolados, daquele mito do professor-herói que resolve tudo sozinho. Não, estamos falando de um sistema, de uma cultura. Cada uma dessas práticas é como um tijolinho na construção de um jeito novo de pensar a educação, um jeito que vem da base, de baixo para cima. E esse novo modelo tem alguns pilares bem claros. Ele é centrado nas pessoas, não na tecnologia ou nas métricas. Ele é colaborativo na sua essência. É contextualizado, porque o que funciona numa escola pode não funcionar em outra. E, talvez o mais importante, ele é resiliente. Ele cria redes de apoio que protegem os educadores do esgotamento e fortalecem o sistema inteiro. O que nos leva de volta àquela primeira pergunta lá do início. Se este é o futuro, se este é um modelo que realmente funciona, quem são as pessoas que estão, de facto, construindo isso? A resposta não podia ser mais simples nem mais poderosa. Os verdadeiros arquitetos, os inovadores que estão construindo o futuro da educação, dia após dia, são os professores. E talvez a maior inovação de todas seja criar sistemas que, em vez de ditar regras, simplesmente confiem neles, deem apoio e, finalmente, deem a voz que eles tanto merecem.